A gente tem falado constantemente da prevenção do coronavírus. Mas e quando as pessoas que moram na mesma casa ficam doentes? Como que a gente faz? Quem conversa com a gente e responde as principais dúvidas é o Dr. Gilberto Ulson, ele que é médico otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo à Central da Esperança. Quais os principais cuidados, uma vez que em casa a gente tem alguém que está isolado por conta da Covid-19? Boa tarde, Camila, boa tarde. A gente vê essas bem frequente, né? Cada vez mais frequente, porque a maioria dos pacientes acaba ficando em casa, né? Então a gente fala no geral para você conseguir deixar os objetos pessoais separados. Se for possível, separar o quarto ou o banheiro dessa pessoa, que também seria uma coisa que, quando é possível fazer, a gente recomenda que seja feito. Então, tirando essa parte de objetos pessoais que a gente diz, que às vezes o pessoal tem dúvida, o que é pessoal? Minha escova de dente é pessoal? O garfo e a faca que eu uso é pessoal? É pessoal. O copo que eu vou usar, deixa o copinho separado. Então, essas coisas que podem juntar o quê? A saliva ou uma gotícula de coisa que a pessoa tem de uso pessoal, ela tem que ser pessoal, né? Eu vou pegar minha pasta de dente, eu vou passar, por exemplo, na minha escova. Aquele tubo de pasta, ele teve contato com gotícula, que é o que pode transmitir o vírus. Então, aquele tubinho de pasta de dente teria que ser para a pessoa só que está no isolamento, né? Isso é uma das coisas importantes de fazer. E ter um sisteminha de limpar as coisas que foram passadas por essa pessoa que está isolada. Porque vai ter uma troca de material, por mais que a gente queira ou não, você vai ter que dar uma alimentação, vai ter que receber depois aquele prato, aquelas coisas de volta, né? Então tenha ou logo só água e sabão, que é o mais simples e que funciona, ou você já tem um álcool gel, alguma coisa para fazer a limpeza desse material. A gente pede para criar estações mesmo. Você cria uma estaçãozinha ali perto, uma mesinha que você ponha com plástico, uma cadeirinha com plástico, que tenha um álcool gel, que tenha as coisas fáceis das pessoas verem, tá? E se for trocar essas coisas, trocar com maior cuidado, né? Se puder evitar, são 14 dias normalmente que a gente recomenda de isolamento, né? Desses 14, muitas vezes a pessoa já está há 2, 3 dias com sintoma, ele acaba virando 10 dias, 11 dias, né? Não fica normalmente esses 14 dias. Então, nesses 10 dias, não tem necessidade de ficar trocando roupa de cama, trocar toalha de banho, deixa a pessoa com aquilo lá, né? Tenta deixar o máximo possível para quando for fazer de uma vez só, e aí a pessoa botar uma máscara, botar um óculos aí de proteção, pôr uma luva, né? Pôr aquilo direto no sabão. E lembrar que tudo que entrou em contato na mão, que entrou em contato com o nosso corpo, não pode ter contato nem com a boca, nem com os olhos, nem com o nariz. Então, essa é a principal coisa que você tem que fazer. Não ter contato com as 3 áreas que o vírus vai mexer, tá? Doutor, agora a gente está falando de um ambiente onde é possível, né, uma pessoa usar apenas um banheiro para ela, para aquela pessoa que está doente, né, de uma casa que seja, né, maior, mais arejada, com mais cômodos. E no caso de uma casa que tenha só um banheiro e que a casa seja menor, com apenas 2 quartos, né, e que a pessoa não consiga se isolar totalmente com aquele quarto e com aquele banheiro? Então, quando você tem um cômodo, a gente tenta ver se aquele cômodo consegue ficar só para a mesma pessoa, tá? Então, se for um quarto e sala, alguém fica na sala e o resto fica no quarto. Faz essa troca, né? De preferência, isso já é mais possível ser feito. O banheiro, toda vez que essa pessoa utilizar, ele tem que ser higienizado. Então, ele vai ter que passar água, sabão, álcool gel, qualquer coisa desse tipo vai ter que ser passado. Agora, doutor, é importante centralizar, vamos supor, a higiene do ambiente em apenas uma pessoa, mesmo tendo todos os cuidados, mas uma pessoa ficar destinada para fazer essa limpeza? Material descartável pode ser também uma solução nessa questão de uso de talheres, copos e pratos? Então, são dicas, né, para a gente poder facilitar mesmo numa situação em que a pessoa não consegue ficar totalmente isolada dentro de casa. São boas dicas ou não surtem efeitos, não fazem a diferença?
A pessoa que deve ficar mais em contato, né? Normalmente é a pessoa que tem menos risco. Então, se você tem alguém que é mais idoso, é hipertenso, tem asma, tem bronquite, essa pessoa não pode ser a pessoa que vai fazer esse contato. A gente tenta deixar uma pessoa só, e normalmente a pessoa que tem menos risco e que tem mais habilidade para fazer essa limpeza, essa higiene, né? Pessoas que consigam fazer melhor esse tipo de situação. Então, é escolher a pessoa nesse sentido, que tem menos risco e que tenha mais habilidade para fazer esse tipo de limpeza, essas coisas, né? Evitar crianças, pessoas que não tenham capacidade de se tratarem direito, vai tratar do outro. Também a gente tem que tentar ver se a gente consegue evitar. Se mais pessoas estão juntas, aí, na verdade, esse isolamento começa a perder a necessidade de ser feito, né? Porque a Covid era uma coisa que a gente chama em medicina de corte. O que é corte? Corte é quando você junta pacientes com a mesma doença. Isso na Covid pode ser feito. Então, se o marido e a esposa estão os dois doentes, não tem necessidade de fazer esse isolamento, porque os dois estão com Covid. Agora, se é uma pessoa só, aí essa necessidade é importante. Doutora... Principalmente, tomar cuidado com quem tem o risco aumentado. Então, se tiver um idoso em casa, se tiver alguém que é cardíaco, principalmente o cardíaco, né, está sofrendo muito, tá? Então, nessa hora é importante a gente ter esse cuidado maior com essa pessoa para ter o menos contato com a pessoa e com os objetos que aquela pessoa mexeu. A gente está falando aí no caso de uma pessoa que está com a Covid, e muitas vezes manifesta os sintomas. Mas e no caso de uma pessoa que é assintomática, muitas vezes nem sabe que está com o coronavírus e convive, né, com outras pessoas dentro da casa? Quais seriam as orientações, né? Muitas vezes as pessoas não sabendo que estão aí com o vírus. O certo é cada um mesmo já ficar mais na sua, cada um no seu quarto, cada um usando as coisas mais separadas, no caso de assintomáticos? O assintomático a gente não tem muito como ver. Eu acho que sempre tem que tomar um cuidado se você tem alguém de risco em casa. Tá? Se você tem alguém lá dentro que realmente está nessa fase de risco, aí tem que ficar 1,5 metro, tem que evitar dividir as coisas, tem que... uma das pessoas que recebe e tira, né? O que a gente viu até em alguns países, o mais frequente foi pessoas que estavam dentro de casa. E de onde surgiu esse vírus para dentro de casa? Das entregas. Ou de alimentos, ou de supermercado, ou de qualquer coisa que veio acabar vindo para casa, né? Então, essa higiene inicial, a gente vai ter que ter, não sei por quanto tempo, mas chegou as coisas em casa, elas têm que ser limpas. Se você tiver água e sabão, ótimo. Se você tiver álcool gel, ótimo. O produto desse vírus, ele não é tão importante o tipo de produto. O importante é fazer a higienização. Quem vai fazer essa higienização é quem tem menos risco de ter problemas com aquele tipo de situação. Então, quem tem mais habilidade para limpar as coisas e quem não tem nenhuma situação de risco, que a gente já repetiu aí, diabetes, né? Já falamos de hipertensão, falamos de parte cardíaco, né? Então, imunodeficiência, aqueles pacientes que não têm a defesa boa contra a bactéria, a vírus, né? Esses são imunodeficientes. Não podem ser pessoas que vão fazer esses recebimentos em casa e nem que higienizam isso em casa. É difícil porque é um hábito que a gente não tem. Tudo que se cria um hábito, precisa se fazer várias vezes até aquilo virar um hábito normal. Eu acredito que a gente vai ter que fazer esse hábito até a gente ter uma vacina, até a gente ter uma coisa, é uma dessas coisas que o hábito vai ser importante. Então, tudo que chegar, você vai ter que limpar. Tá? De uma forma pode ser simples, mas a limpeza é essencial. Doutor Gilberto, muito obrigada por trazer essas orientações, dicas que com certeza servem para muita gente que está numa situação que tem alguém com a Covid, infelizmente, dentro de casa. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, agradeço vocês aí, bom serviço. Vocês estão prestando um ótimo serviço, eu acho que isso que é importante, deixando as pessoas ficarem mais seguras um pouquinho. Tchau. Muito obrigada. Tchau, obrigada, boa tarde.